Ministério de perseguição do anticristo contra o povo de Deus durará quantos anos? Bom, antes de respondermos esta pergunta, então eu quero aqui esclarecer algumas coisas concernentes ao anticristo para vocês. Vamos lá. A figura do anticristo, ela foi construída sobre personagens históricos inimigos do povo de Israel. É bom que se saiba disso. A figura do anticristo, ela foi construída a partir de personagens reais, históricos, que atuaram no meio do povo de Israel e também na igreja. Com isso, eu já quero estar preparando o terreno e dizer para você que Antíoco IV Epífanes, ele foi um dos grandes perseguidores do povo judeu ali no período interbíblico, entre os anos 175 a 163, que foi o tempo em que Antíoco reinou. Ele era um rei seleucida. E ele tentou helenizar os judeus e destruir o culto a Yahvé. Então, Antíoco IV Epífanes, ele é uma das bases para a construção do personagem chamado Anticristo. Tá bom? O outro personagem que temos já está, por assim dizer, na história da igreja. É o imperador Nero. Nero, ele foi o primeiro dos imperadores a perseguir a igreja. Então Nero, ele também ajudou a construir o que nós conhecemos hoje por Anticristo. Meu nome é Nathaniel Mendes de Castro, ok? Eu espero que você fique até o fim deste vídeo. Seja muito bem-vindo a este canal, ok, meu irmão? Então vamos lá. O ministério de perseguição do anticristo contra o povo de Deus durará quantos anos? Ok, para respondermos esta pergunta, eu convido a você a fazermos algumas leituras no livro de Daniel. Daniel capítulo, vamos lá. Daniel capítulo 7 e versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Esta expressão, um tempo, tempos e metade de um tempo, ela equivale ao que nós também poderíamos chamar e chamamos de 1260 dias ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Então vou repetir aqui a leitura. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos. Aqui eu já vou esclarecer para você o que tem a ver aqui a questão de mudar os tempos. Aqui é os tempos do calendário judaico, referente à lei. E cuidará mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e metade de um tempo. Vamos lá. Quem são aqui os santos do Altíssimo? Os santos do Altíssimo aqui tem a ver com o povo judeu. Quem é este que proferirá palavras contra o Altíssimo? Aqui está em foco Antíoco IV Epífanes. Como eu já falei, a história ela situa o seu tempo de reinado entre o ano 175 a 163. Então, este rei foi um rei seleucida que procurou destruir o povo judeu. Ele existiu exatamente nesta época que eu acabei de lhe falar. E o que nós acabamos de ler aqui em Daniel 7:25 faz referência a Antíoco IV Epífanes, que procurou com todas as suas forças destruir o povo judeu, procurou aniquilar a fé judaica. Na verdade, ele procurou varrer da face da terra o judaísmo. Essa história de Antíoco IV Epífanes, você pode encontrar, por exemplo, eu vou ler bem aqui para você, ó. História dos Hebreus, de Flávio Josefo, página 570. Vamos ver o que Josefo vai dizer sobre o assunto.
Depois eu continuo a leitura bíblica. Aqui, ó. Vamos ver o que José tem a dizer sobre, no dia 25 do mês de Quisleu, os macedônios chamam a Peleu, acenderam-se as luzes do candelabro, incensou-se o altar, colocaram-se os pães sobre a mesa e ofereceram-se holocaustos sobre o novo altar. Isso se deu no mesmo dia em que 3 anos antes, aqui José fala em 3 anos, o templo foi indignamente profanado por Antíoco e abandonado. No dia 25 do mês de Apeleu, no ano 145, e na Olimpíada 143. A renovação ocorreu no mesmo dia do ano 148 e da Olimpíada 154, como o profeta Daniel havia predito 480 anos antes, dizendo clara e distintamente que o templo seria profanado pelos macedônios. Agora nós vamos, o Flávio Josefo, ele ainda faz referência a esse mesmo assunto. Vamos aqui para a página 497. Olha o que ele diz aqui. Ainda sobre a profanação vinda de Antíoco IV Epífanes. Olha o que ele diz aqui, ó. E de sua posteridade virá um rei que faria guerra aos judeus. Vou ler mais atrás um pouco. Ó. Eles reinaram durante vários anos. E de sua posteridade viria um rei, aqui ele está falando de Antíoco IV Epífanes, que faria guerra aos judeus, aboliria todas as suas leis e toda a forma de sua república, saquearia o templo e durante 3 anos proibiria que ali se oferecessem sacrifícios. Isso tudo aconteceu sob o reinado de Antíoco Epífanes. Ok, meus irmãos? Então, as mais referências que nós temos para as perseguições de Antíoco IV Epífanes contra os judeus, você pode ler, por exemplo, no livro de 1 Macabeus 4, 52 a 54. Aí você vai também para 2 Macabeus 6, de 1 a 5 e capítulo 10, de 1 a 5. Todas essas referências aqui, ou essas passagens, elas fazem referência às investidas de Antíoco contra o povo de Israel. Então vamos começar continuar a nossa leitura. Daniel 9, 27, olha o que diz aqui. Daniel capítulo 9 e versículo 27. Ele fará uma firme aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está decretada se derrame sobre o assolador. Professor, quem é que está em foco? Quem está em foco aqui, mais uma vez, é Antíoco IV Epífanes, que quando você lê no livro de Macabeus, principalmente no capítulo 1, 1 Macabeus, capítulo 1, você pode ler também no segundo livro de Macabeus, você lê esses 2 livros, você vai ver ali a trajetória de Antíoco contra os judeus. E é fato que alguns judeus apóstatas, apoiados por um sumo sacerdote chamado Jasão, eles procuraram e fizeram aliança com Antíoco IV Epífanes. Então é sobre esta aliança dos judeus com Antíoco IV Epífanes que Daniel 9:27 faz referência. Ó. E ele fará uma firme aliança com muitos, ou seja, com muitos judeus. Quem está fazendo essa aliança? Antíoco IV Epífanes. Por 1 semana, ou seja, por 7 anos. Essa aliança de Antíoco com os judeus, ela durou exatamente 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Realmente, Antíoco IV Epífanes, conforme nós já lemos em Flávio Josefo diz que por 3 anos os sacrifícios foram suspensos. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ok? Então, a referência aqui histórica é Antíoco IV Epífanes. Nós vamos ver aqui também em Daniel 12 e versículo 7. Olha o que diz aqui. Ó. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, e tempos, e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, que é o povo judeu, todas estas coisas serão cumpridas. Então, meus irmãos, essa expressão aqui que nós lemos, conforme nós temos em Daniel 7:25,
Daniel 9:27, que diz que ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas. E em Daniel 12:7, que nós temos mais uma vez um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Esta expressão tempo, tempos e metade de um tempo, que equivale a 3 anos e meio, é o tempo que o anticristo, ou melhor, Antíoco IV Epífanes, levou para perseguir os judeus. E dentro deste tempo, o livro de Macabeus, bem como Flávio Josefo, ele nos informa que a suspensão dos sacrifícios durou exatamente 3 anos. Então vejam bem, queridos, a partir da leitura que nós temos em Daniel 7:25, 9:27 e 12:7, que fala dos 3 anos e meio da perseguição de Antíoco contra os judeus, a partir daí nós já temos uma das bases para o tempo em que o anticristo perseguirá o povo de Deus. Bom, essa expressão tempo, 2 tempos e metade de um tempo, você vai encontrar ela exatamente no livro do Apocalipse, onde nós vamos ler agora. Lembrando para você, mais uma vez, o rei ímpio que é visto no livro de Daniel, que por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo procura destruir o povo santo e persegue, este rei é Antíoco IV Epífanes. E este rei, então, ele deu combustível para, a partir dele, se projetar a figura do anticristo. Algumas coisas que Antíoco IV Epífanes fez, ou podemos dizer até todas, serviu de combustível para a construção do personagem neotestamentário chamado Anticristo. Daí é que muitos autores, até mesmo cristãos, a maioria da igreja dos cristãos, mesmo eles reconhecendo que ali em Daniel está historicamente falando da pessoa do Antíoco, mas eles dão uma reinterpretação e vê ali em Daniel 7:25, 9:27 e 12:7 uma referência ao anticristo, embora historicamente falando esteja em foco a pessoa do rei Seleucida Antíoco IV Epífanes. Então vamos lá, a expressão tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que refere-se a 3 anos e meio, que foi o tempo, segundo Daniel, que ele procurou destruir o povo dos santos do Altíssimo. Antíoco procurou destruir o povo dos santos do Altíssimo. Esta cifra de tempo, então, ela foi transportada para o livro do Apocalipse. Vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 11, é o que diz aqui. Vamos ler todas as referências aqui que fazem referência a esse tempo. 11:2. Deixa, porém, de fora o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqui a cidade santa que é pisada pelos gentios, pelas nações, por 42 meses, que é a mesma coisa de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui, ok? Nós estamos agora aqui no que nós chamamos no período da grande tribulação, e a cidade santa aqui é Jerusalém. É Jerusalém, ok, queridos? Vamos versículo 3. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Esses 1260 dias é o equivalente, no calendário judaico, a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Também equivale a 1260 dias ou 42 meses. Bom, a maioria dos estudiosos, eles estão de acordo em dizer que o período que nós temos aqui para o ministério das 2 testemunhas compreende a primeira parte da 70ª semana de Daniel. A maioria dos estudiosos da Apocalíptica, então eles dizem que, quando nós lemos aqui, darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então nós teremos aqui, dos 7 anos da grande tribulação, por assim dizer, nós temos aqui a primeira parte, 3 anos e meio. A primeira parte da grande tribulação, ela será ocupada principalmente pela profecia das 2 testemunhas. As 2 testemunhas aqui, de acordo com, por exemplo, o segundo livro de Esdras, capítulo 6, versículo 26, as 2 testemunhas elas são identificadas com Elias e Enoque, ou Enoque e Elias. A maioria dos pais da igreja, antes de Nicéia,
eles também entenderam que as duas testemunhas aqui são Elias e Enoque. Aqui nós vamos destacar, por exemplo, Tertuliano, ele assegurava isso, Hipólito de Roma também assegurava isso, Irineu de Leão também era de acordo que as duas testemunhas serão Enoque e Elias. Justino Marte ele faz referência à vinda de Elias. Seja como for, a maioria dos pais da igreja, boa parte deles, entendiam que as duas testemunhas aqui serão Enoque e Elias. E volto a dizer, o segundo livro de Esdras, ou Apocalipse de Esdras, no capítulo 6, versículo 26, diz que Enoque e Elias, os homens que não experimentaram a morte desde o seu nascimento, aparecerão nos últimos dias, ou seja, nos dias messiânicos. Então vamos voltar aqui. Agora nós vamos para Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. Vamos lá. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus já lhe havia preparado um lugar para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias, ou seja, 42 meses ou 3 anos e meio, ou durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Eu não vou me aprofundar tanto na interpretação aqui, eu vou só dar por cima a interpretação. Quem é a mulher? De acordo com os dispensacionalistas, a mulher é a nação de Israel. De acordo com os pós-tribulacionistas, esta mulher aqui, ela é a igreja. Ok? Não vamos nos aprofundar sobre isso. A minha questão aqui é trabalhar a duração do ministério do anticristo. Vamos ver aqui mais. Versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, para seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Ok, queridos? Agora vamos chegar numa passagem que realmente me interessa, ou nos interessa, que está dentro do assunto que a gente quer comentar aqui, ou está comentando. Apocalipse 13, 5 a 7. Foi-lhe dado uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. Aqui está se falando do anticristo, a besta saída do mar. Então veja que pela expressão, pelas palavras, a gente já vê aqui então que o autor ele tem em mente o livro de Daniel. Daniel capítulo 7 e versículo 25. Você pode ter certeza que o autor, quando escreveu isso aqui, ele estava extraindo as suas palavras de Daniel 7,25. Prossigamos. E foi-lhe dado uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses é o que nós lemos em Daniel 7,25. Ele perseguirá o povo do Altíssimo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Então, a partir daqui fica muito claro que o ministério do anticristo, no que diz respeito em perseguir o povo de Deus, e aqui por povo de Deus, no livro do Apocalipse, eu quero já lhe dizer que nós não temos mais apenas os judeus. Por povo de Deus, pelos santos aqui, a expressão santos, no livro do Apocalipse, ela nos remete aos santos cristãos, à igreja de Jesus Cristo. Então, o que nós lemos aqui, quero deixar bem claro para você a interpretação. Foi-lhe dado uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dado uma autoridade para agir durante 42 meses. Então, ela, a besta, abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Uma interpretação mística aqui para a expressão dos que habitam no céu nos remete aos cristãos. Então nós deveríamos entender aqui dos que habitam no céu, os cristãos, mesmo estando aqui na terra. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Aqui são os cristãos. Os santos aqui são os santos cristãos, os santos da igreja. Não é verdade que aqui são os judeus. Professor, mas lá em Daniel 7,25 são judeus. Aqui eu digo para você, os santos que aparecem no livro de Daniel, perseguido ali pelo rei ímpio, são os judeus. E o rei ímpio lá é Antíoco IV Epífanes. Mas assim como o rei ímpio, lá em Daniel, é Antíoco IV Epífanes, e é diferente da besta aqui saída do mar, e eu vou lhe mostrar como o rei ímpio no livro de Daniel é um, e o ímpio que persegue os santos aqui no livro de Daniel é outro, ou seja, assim como há diferença entre
o rei ímpio de Daniel para o rei ímpio aqui do Apocalipse, assim também há diferença nos santos do Altíssimo. Os santos do Altíssimo no livro de Daniel são judeus. Os santos aqui, perseguidos pela besta no livro de Apocalipse, são cristãos. É a igreja. Aqui nós temos uma grande prova de que a igreja de Jesus Cristo, ao contrário do que dizem os pré-tribulacionistas, que ela será retirada da terra para o céu antes que apareça o anticristo, antes da grande tribulação, ao contrário, o livro do Apocalipse ele deixa bem claro que a igreja, que aqui é descrita por santos, estará aqui na terra e será perseguida pelo anticristo. Vamos prosseguir a leitura. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, ou seja, vencê-los aqui é matá-los. E foi-lhes dado poder sobre toda tribo, língua e nação. E foi-lhe dado poder sobre toda língua, tribo e nação. Então, o que nós temos aqui é o anticristo perseguindo a igreja, meus irmãos. Quero ainda lembrar que a ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação, ela foi totalmente desconhecida da igreja por 18 séculos e meio. E aqui, para ser breve nas minhas situações, eu quero dizer o seguinte: todos os pais da igreja, todos eles afirmaram que a igreja será perseguida pelo anticristo. Todos eles afirmaram que a igreja ela passará por severas perseguições. Todos os pais da igreja, que eu vou citar mais uma vez alguns nomes: Hipólito de Roma, Justino de Roma, quem mais? Tertuliano, Irineu. Todos os pais da igreja, eles eram unânimes em dizer que a igreja ela passará pela grande tribulação e que ela enfrentará o anticristo. Bom, eles nunca cogitaram essa ideia de que a igreja escapará do anticristo, escapará da grande tribulação. Por quê? Porque isso era um ensino desconhecido, totalmente desconhecido dos pais da igreja e da igreja na sua totalidade por mais de 18 séculos. Na verdade, foi John Nelson Darby, em 1830, que trouxe esse ensino falacioso de que a igreja não estará aqui na terra no período da grande tribulação. Repito, foi John Nelson Darby que nos seus escritos passou isso ensinar, mas esse não é um ensino bíblico. Então vamos ver aqui, nos focar aqui sobre o tempo do ministério do anticristo em perseguir o povo de Deus. Mais uma vez vou ler o 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre toda tribo e língua e nação. Ok, meus irmãos, as referências aqui que nós lemos no que diz respeito ao tempo do ministério do anticristo, já foi mostrado aqui que o anticristo, ele, aqui nessa leitura bem aqui, Apocalipse capítulo 13, e versículo 5 a 7, é mostrado que o anticristo ele continuará agindo por 42 meses. Então, esses 42 meses em que o anticristo perseguirá a igreja corresponde à segunda parte e última da 70ª semana de Daniel. A 70ª semana de Daniel, que corresponde a 7 anos, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, de 3 anos e meio, corresponde ao tempo do ministério das duas testemunhas, só que as duas testemunhas, nós lemos no capítulo 11 que elas serão mortas pelo anticristo, os seus corpos ficarão na praça da grande cidade, que é Jerusalém, por 3 dias e meio, e depois dos 3 dias e meio, elas são ressuscitadas e levadas para o céu. Então, a partir daí, fecha o período profético das duas testemunhas e começa o período tenebroso de reinado do anticristo, que continuará por 42 meses. Então, juntando 3 anos e meio das duas testemunhas com 3 anos e meio do ministério do anticristo, nós temos a 70ª semana de Daniel, ou 7 anos. Ok, queridos? O meu foco aqui é lhe mostrar que o anticristo, depois que ele matar as duas testemunhas, ele continuará agindo contra a igreja por 42 meses. E como eu já lhe falei, essa cifra de tempo, 42 meses, ela tem muita base histórica. Por exemplo, Antíoco IV Epífanes, ele de fato, no livro de Daniel nós vemos que ele procurará destruir os santos do Altíssimo por um tempo, 2 tempos
e metade de um tempo, ou seja, por 3 anos e meio. Então tem sim um fundo histórico. A ideia de que o anticristo, por 3 anos e meio, procurará destruir a igreja, ela tem, vamos dizer, uma base histórica nas perseguições de Antíoco IV Epífanes contra os judeus. Perseguição essa que durou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, segundo Daniel 7, 25. E dentro desse tempo, de 3 anos e meio, os sacrifícios eles foram suspensos. O templo dos judeus foi profanado a pedido ou sob a ordem de Antíoco IV Epífanes. E como eu já falei, Flávio Josefo diz então que durante 3 anos e meio não se ofereceu sacrifícios para Deus, e sim foram oferecidos porcos. A isso nós já fizemos referência em Flávio Josefo, tá bom? História dos Hebreus, página 570, aí você vai também para a página 497 e página 989. Você vai ler também sobre essa façanha de Antíoco contra os judeus. 1 Macabeus 4, 52 e 54, 2 Macabeus 6, 1 a 5 e 10, 1 a 5. Ok, meu irmão? Digno de nota também é o seguinte, o rei da Síria sitiou a Samaria, que era a capital de Israel, por 3 anos. Isso está em 2 Reis, capítulo 17, versículos 5 e 6. Agora, sobre o anticristo, eu quero esclarecer quem é o anticristo na visão do autor do Apocalipse. O anticristo, para o autor do Apocalipse, será o imperador Nero. Como professor, exatamente, é o imperador Nero. Só que é o imperador Nero ressuscitado, ou reaparecido, ou levantado dentre os mortos. Eu quero aqui ler para você isso aqui, ó, Apocalipse capítulo 11, versículo 7. Ó. Quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Ó. Quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo. Para o autor sagrado, a besta que vai surgir, que lutará contra as 2 testemunhas, esta besta, ela vai surgir de onde? Do abismo, ou seja, do Hades. Ora, se esta besta vai surgir desde o Hades, é óbvio que o autor está falando de uma pessoa que já teve uma vida e que no momento quando ele escrevia o livro, essa pessoa estava no Hades, ou seja, o espírito dessa pessoa, e podemos dizer, desse ímpio, estava detido no Hades, mas chegaria um tempo que essa pessoa que ele chama a besta saída do mar, ou seja, é um produto das nações, é um gentio, esta besta, ela seria liberada lá desde o Hades e voltaria à vida para perseguir a igreja. Vamos aqui para Apocalipse capítulo 13. Olha aqui mais uma referência ao Nero Redivivus. Aqui, Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Ó. Vi também uma de suas cabeças, ou seja, da cabeça da besta. A besta aqui, no caso, ó, ela representa no capítulo 13 o Império Romano e também o Anticristo. Por isso é que ele fala, ó, vi também uma de suas cabeças como ferida de morte. Ó. A cabeça ferida de morte aqui, como ferida de morte, é uma referência a Nero. Nero, de fato, ele se matou. A história diz que ele se matou. Há outra tradição, conforme nós temos no oráculo Sibilinos, que ele, na verdade, ele fugiu para as terras da Pártia. Mas a história mostra, na verdade, que ele, Nero, ele se matou, ele tirou sua própria vida. Então, o que nós temos aqui é uma referência a Nero tirando a sua vida. Ó. Vi também uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua ferida mortal foi curada. Por ferida mortal foi curada, nós temos aqui uma referência à ressurreição de Nero, ao reaparecimento de Nero. É por isso que o autor, em Apocalipse 11:7, ele diz, a besta que sobe do abismo, e o abismo ali é o Hades, destruirá os santos. Ela lutará contra a igreja. Então você pode ver que para o autor sagrado, o anticristo vindouro, na verdade, é alguém que já existiu. E dentro da história, todas as pistas que o autor aqui nos dá, nos leva para o imperador Nero. Então, quando o autor sagrado fala na besta saída do mar, ele está falando do anticristo. E quando ele fala do anticristo, ele tem em mente aqui a pessoa do imperador Nero.
Para o autor do livro do Apocalipse, o anticristo ele será um dos Césares de Roma, será um das 7 ou uma das 7 cabeças. Será alguém que já existiu, que quando ele escreveu não existia, mas tornaria a subir do abismo. Para o autor sagrado era exatamente isso, o anticristo, alguém que já tinha existido, não estava vivo quando ele escrevia, mas tornaria a viver. Apocalipse capítulo 13, vamos lá aqui. 3 que eu li, né? 3. Vi também uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra então se maravilhou, seguindo a besta. Agora vamos aqui para Apocalipse capítulo 17 e versículo 8. Olha o que o autor vai nos dizer aqui mais. A besta, que ele está falando do anticristo, que viste era, ou seja, existiu e já não existe no tempo em que ele estava escrevendo. Está, ele esperava para breve, está para subir do abismo, o abismo aqui é o Hades, tá bom? E irá para a perdição, ou seja, para o lago de fogo. Irá para a perdição. Então eu quero que você foque bem nisso aqui. Para o autor sagrado, o anticristo ele não nascerá. Para o autor sagrado, lembre-se bem disso, para o autor sagrado, o anticristo ele não nascerá. Na verdade, ele já nasceu. Ele já teve um tempo de existência aqui na vida. Foi o imperador Nero. Então, no pensamento do autor sagrado, ele sabia que Nero foi o primeiro a perseguir a igreja. Então, na teologia do autor do Apocalipse, o primeiro perseguidor da igreja, que foi Nero, também será o último. Então, é bíblico nós afirmarmos, biblicamente falando, o anticristo será o imperador Nero. Era isso que o autor sagrado tinha em mente. De acordo com o livro do Apocalipse, o anticristo, ele será o imperador Nero. Ele já existiu, ele foi o primeiro perseguidor da igreja, e para o autor, ele não só foi o primeiro perseguidor da igreja, como também será o último perseguidor da igreja. Essa é a visão do autor sagrado. Vamos aqui ver versículo 11. E a besta que era, ou seja, que existiu, e já não existe, esta é também o 8º, e é dos 7, olha o que eu falei, é dos 7, ou seja, dos 7 Césares de Roma, e vai para a perdição. A perdição aqui é uma referência ao lago de fogo. Nós vemos que quando eu lhe falo que Nero foi o primeiro perseguidor da igreja e será o último, porque ele é o anticristo aqui, e eu vou lhe provar mais uma vez aqui, ó. Sendo Nero o primeiro perseguidor e o último, por que ele será o último? Porque ele é a besta do livro do Apocalipse. E o que acontecerá? De acordo com o autor do Apocalipse, o anticristo ele será mandado para o lago de fogo. Isso acontecerá quando? Na volta de Jesus Cristo. Então, está justificado a tese do autor sagrado que o imperador Nero foi o primeiro perseguidor da igreja e será o último. Será o último por quê? Porque depois do anticristo, contra a igreja não haverá mais um rei humano para perseguir. Não haverá mais. Exceto a última revolta que acontecerá, mas somente depois de 1000 anos, ali que Satanás se levantará, sairá do abismo e sairá a enganar as 4 nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para as ajuntar como a areia do mar em batalha contra o povo santo e contra a cidade santa. Mas isso aí já é uma outra questão, isso acontece só 1000 anos depois do aprisionamento da besta e do falso profeta, que vivos serão lançados no lago de fogo na parousia de Cristo. Ok, meus irmãos? Então, aqui eu estou lhe explicando a escatologia do livro do Apocalipse. E conforme nós propomos no início, quanto tempo então durará o ministério do anticristo para perseguir a igreja? 3 anos e meio. Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você desse um like, curtisse e comente. Isso é bom para a propagação do vídeo. E repasse este vídeo para outras pessoas, ok? Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.